amigos e amigas do canal Atualidades em Ventilação Mecânica. Hoje vamos para o segundo artigo do nosso canal. Hoje nós vamos falar de um artigo publicado recentemente na revista JAMA, que trata sobre recrutamento alveolar e titulação da PIP versus PIP baixa na mortalidade em síndrome de desconforto respiratório agudo. O artigo é esse aqui, intitulado, Efeito do recrutamento pulmonar e titulação da PIP versus baixa PIP na mortalidade. É o famoso estudo ART, foi desenvolvido por uma equipe coordenada por uma equipe brasileira do HCOR, Dr. Alexandre Cavalcante, tá? Então, lá no início do artigo, o autor relata que a SARA é uma doença grave, com alta mortalidade e que traz potenciais limitações na qualidade de vida. Ela leva a uma diminuição da área pulmonar funcional, que é pobremente aerada por colapso ou consolidação, aumentando o risco de lesão induzida por ventilação mecânica, como a hiperdistensão alveolar ou abertura e fechamento cíclico dos alvéolos. O objetivo do recrutamento pulmonar e da titulação da PIP é abrir áreas pulmonares colapsadas e mantê-las abertas, diminuindo o risco do atelectrauma. Os autores relatam que teve alguns estudos anteriores a favor do recrutamento pulmonar, mas com qualidade limitada, Até ele demonstra, o autor, que foi feita essa revisão sistemática que foi favorável ao recrutamento pulmonar, no entanto, com alto risco, com alta potencialidade de viés, e uma qualidade limitada dos estudos. Quanto ao método, foi realizado um estudo clínico randomizado em 120 UTIs de 9 países diferentes, um estudo multicêntrico, Os pacientes eles eram incluídos se estivessem recebendo ventilação mecânica com síndrome de desconforto respiratório moderado a grave por menos de 72 horas de duração. A elegibilidade dos pacientes para participar da pesquisa foi feita em duas fases. Uma fase de escaneamento, onde eram incluídos os pacientes se preenchessem os critérios de definição de SARA, tá? E eles eram excluídos se fossem menor de 18 anos, tivessem com PAM, pressão arterial média menor que 65, e uso de drogas vasoativas em dose crescente nas últimas 2 horas, tivesse contraindicações para hipercapnia, tá? Tal como tivesse pneumotórax, em cuidados paliativos e alguns outros critérios, Para a fase confirmatória, o que acontecia? Os pacientes eles eram ventilados por 3 horas, segundo o protocolo ARDNET, Receberam ao menos por 3 horas, com ventilação com PIP e volume corrente baixo e PIP segundo a tabela do ARDNET. Após isso, a FO2 era colocada em 100% e a PIP acima de 10 por 30 minutos e era coletado a gasometria arterial. Se o paciente permanecesse mantendo uma PA2
uma relação PO2-FO2 menor que 200, ele era elegível para randomização, e aí ele poderia ser incluído no grupo de recrutamento pulmonar e titulação da PIP, ou no grupo de PIP baixa, que seguia a estratégia Hardnet segundo a tabela de PIP e FO2, certo? Então, esses pacientes eram acompanhados, feito o follow-up em 28 dias e também 6 meses depois. Como era feito o recrutamento pulmonar e a titulação da PIP? Aqui é interessante notar que o grupo experimental, que é o grupo da titulação da PIP, ele recebia bolos de bloqueadores neuromuscular previamente, né? E era feita a manutenção da estabilidade hemodinâmica de acordo com a necessidade de mais volume ou até de drogas vasoativas, tá? O grupo experimental era feito a manobra de recrutamento pulmonar. Inicialmente, ela foi feita até alcançar uma PIP de 45. No entanto, depois de alguns pacientes, tinha um comitê de monitoramento, né, que modificou a estratégia após ter 3 casos de parada cardiorrespiratória que estavam possivelmente ligados ao grupo experimental pelo risco de instabilidade hemodinâmica. Então, no final, como é que foi feito o protocolo, né? Então, iniciava-se com uma PIP de 25, mantendo um drive pressure de 15, ia a cada 1 minuto. A cada 1 minuto, então, ficava inicialmente 25, depois aumentava para 30 e depois para 35, alcançando uma pressão de vias aéreas máxima de 50. Depois era feita a titulação da PIP, onde se iniciava em 23 e ia diminuindo de 3 em 3 centímetros até chegar a 11, tá? Em busca de encontrar a melhor complacência, a qual era colocado 2 centímetros acima da melhor complacência, que era para objetivar não ter o risco de atletitrauma e nem o de volutrauma, conseguindo um ponto ótimo. Então, em cada período, o paciente ficava por 3 minutos, tá? 3 minutos e 23, era calculado a complacência ao final, 20, 17, 14 e 11. Depois de encontrada a melhor complacência, era feito um novo recrutamento por 1 minuto, seguindo direto até 35 de PIP, e depois a PIP era mantida no valor ótimo encontrado, respeitando essa pressão platô máxima de 50. E os resultados avaliados eram: os resultados primários foi a mortalidade dentro de 28 dias, tá? E os resultados secundários que os autores mensuraram foi tempo de estadia na UTI no hospital, dias sem ventilação mecânica, longe da ventilação mecânica, do 1º ao 28 dia, o 28º dia, né? Pneumotórax necessitando de drenagem dentro de 7 dias, barotrauma em 7 dias, mortalidade na UTI e no hospital em 6 meses, tá? Esses foram os resultados que foram monitorados, tá? Os resultados, a pesquisa foi realizada por alguns anos, né? 6 anos, de 2011 até 2017. Eu vou subir aqui para a figura 1, que mostra o fluxo dos pacientes. Então, foram elegíveis para o estudo 2.077 pacientes,
Deste total, 1.064 foram excluídos, 1.013 foram randomizados, 501 foram para o grupo de recrutamento, 512 recebendo estratégia de PIP baixa. Ao longo do follow-up, nos primeiros 28 dias foram perdidos 3 no grupo controle e nenhum no grupo recrutamento. Foram incluídos no total, então, 501 no grupo experimental e 509 no grupo controle. Tá? As características dos pacientes, né? Isso aqui que é sempre importante a gente ver como a amostra ela foi homogênea, o que nos mostra que é um estudo de uma boa qualidade. A idade foram próximas, predominância de mulheres, né? 37% do sexo feminino, a média de idade próxima ali, na torno de 50 anos. Choque séptico teve 67% no grupo recrutamento, 65% no grupo de baixa PIP. As causas de SARA foram principalmente pulmonares, em torno de 60% a 62%, e extrapulmonar em torno de 37% a 38%, sendo principalmente dentre as causas pulmonares a pneumonia, 55%, e extrapulmonares choque séptico, né, 19%, algumas outras causas com menor impacto. A posição prona foi feita no total em torno de 10% dos pacientes. Sabemos que estudos recentes já mostraram que a posição prona ela é efetiva. Chama atenção ter sido feito em número tão reduzido, mas também pelo risco, né, de você de repente recrutar e colocar em posição prona concomitantemente, e também levando em consideração que os estudos começaram em 2011, né? Os trabalhos que mostraram maior efetividade da posição prona são relativamente recentes, então se explica esse baixo índice de posição prona para o caso de SARA moderado e grave, que tem bom impacto. O tempo até o início da SARA foi em média 15 horas, né? 15, 16 horas. Dias intubados antes da randomização 2. As medidas em relação PO2 e FO2 foi já próxima de uma relação grave, né? Em torno de 117, 120, mas bem próximas. O grupo controle, inclusive, com um pouco menor. O volume corrente, né, mantido abaixo de 6 ml por quilo, que 5,8. Pressão platô abaixo de 30. Drive pressure abaixo de 15. Então foi um grupo, a gente vê que é um grupo bem homogêneo, né? A amostra foi bem homogênea, o que nos dá uma boa qualidade para o estudo. Temos quanto aos parâmetros do recrutamento pulmonar. A PIP do recrutamento pulmonar, ela se manteve mais alta, principalmente na primeira hora até o primeiro dia, em média 3 centímetros mais alta, foi em torno de 16, e na baixa PIP em torno de 13, 12, reduzindo até o terceiro dia e mais ao 17, que é tendo o desmame. A relação PaO2-FO2 do recrutamento pulmonar se manteve maior na primeira hora e no primeiro dia e ao longo do tempo, provavelmente, né, pelo recrutamento e por uma PIP maior, você aproximar, ter maior contato entre o alvéolo capilar, facilitando a troca gasosa.
mas isso não necessariamente trouxe benefícios na mortalidade. E a drive pressure do recrutamento pulmonar foi mais reduzida entre a primeira hora e o primeiro dia, mas em torno de 1 ponto, 1 centímetro, 2 centímetros, e ambas se mantiveram dentro da faixa de proteção abaixo de 15. Quanto às outras intervenções, o que teve diferença foi somente no uso de bloqueadores neuromusculares, que foi maior no grupo experimental, até por conta do protocolo de recrutamento pulmonar, né? E quanto aos resultados, o resultado primário, né, que foi a mortalidade dentro de 28 dias, que é o mais importante, sempre o nosso principal resultado tem que ser, né, a mortalidade, o impacto na mortalidade. Então nós vemos aqui que o grupo de PIP baixa ao longo dos 28 dias teve uma mortalidade significativamente menor que o grupo recrutamento pulmonar e titulação da PIP, aqui pela curva de mortalidade, né? Os valores totais foram 277 óbitos no grupo experimental, ficou em 55,3, e 251 no grupo controle. Vamos agora a tabela dos outros resultados, né? Também, não somente na UTI, nos 28 dias, mas na UTI, no hospital, dentro de 6 meses, manteve-se uma mortalidade maior do grupo experimental. O único resultado melhor do grupo experimental, do grupo de recrutamento, foi o número de dias sem ventilação, que foi menor que o grupo controle, até por conta de uma manobra mais, digamos assim, arriscada, com o objetivo de você melhorar a relação pulmonar, né? O risco de pneumotórax, a necessidade de pneumotórax dentro de 7 dias e o barotrauma também foi maior no grupo de recrutamento pulmonar. Você vê aqui foi 3,2% e no grupo 1,2% no grupo controle, e o barotrauma 5,6% no grupo experimental e 1,6% no grupo controle. As causas de morte, a necessidade de vasopressores também foi maior por conta da hipotensão no grupo de recrutamento pulmonar. Isso devido principalmente à interação coração-pulmão, né? Aumentando a pressão intratorácica, a gente leva a uma diminuição do retorno venoso, a diminuição do débito cardíaco, logo maior é o risco da hipotensão e necessidade, consequentemente, de drogas vasoativas. Há também, por conta há um risco de aumento de pós-carga no ventrículo direito, pelo aumento da resistência vascular pulmonar, devido à compressão dos capilares alveolares. Isso aumenta a resistência vascular pulmonar, leva ao aumento da pós-carga do ventrículo direito e, consequentemente, vai gerar uma diminuição do retorno venoso e diminuição do débito cardíaco. Tá? Na análise em subgrupos, né, que foi realizada, também não se mostrou diferença. Chega aqui na figura 3, né, nós vemos que mesmo quando se dividia em grupo de PO2 FO2, tipo de SARA, duração, posição, enfim, antes e depois da mudança do protocolo, sempre foi favorável a PIP baixa. Tá?
na discussão, os autores reafirmam, né, que o estudo mostrou uma redução da mortalidade em 28 dias, um menor risco de barotrauma e necessidade de vasopressores, drogas vasoativas, na primeira hora. Então, as explicações que ele levanta para explicar a estratégia de PIP baixa como melhor sobre o recrutamento pulmonar e titulação da PIP, uma delas, a primeira é entre os potenciais benefícios do recrutamento e os prejuízos que ele pode vir a causar. Então, mesmo tendo uma redução da drive pressure, que é um forte preditor de sobrevivência, o impacto da hiperdistensão e da instabilidade hemodinâmica, como comprovado pelo risco de barotrauma e a necessidade de drogas vasoativas, acaba que pode ser o principal sugestor de mecanismo que aumenta a mortalidade, essa lesão pulmonar e esse prejuízo, esse desequilíbrio hemodinâmico, essa instabilidade. Outro potencial explicação é o efeito já protetor do grupo controle, né, da estratégia já conhecida, que é de manter a ventilação mecânica com volumes baixos níveis de PIP. Então, eles acreditam que esse foi impedir essa lesão induzida pela ventilação mecânica, mesmo tolerando até níveis menor de oxigenação, até alguns graus de atelectasia maior, tem mais efeito protetor contra a mortalidade, no caso de SARA, né, do que necessariamente você manter os níveis maiores de parâmetros respiratórios. Então, eles até se levanta isso, é uma discussão. Temos mais proteção impedindo essa lesão ventilatória do que, às vezes, conseguindo índices melhores de relação PO2-FO2, de área pulmonar funcionante, com trocas gasosas. Então, até talvez isso seja mais protetor, você manter o pulmão dentro de uma faixa protetora segura de atuação, do que você tentar otimizar para reverter uma atelectasia, uma hipoxemia, mas acabar causando injúria ventilatória, lesão ventilatória e, consequentemente, maior risco de mortalidade. A terceira explicação que eles levantam é o fenômeno de breathtaking, que é o de empilhamento aéreo, né? De empilhamento de ar. Mas ele foi similar em ambos os grupos, mas é como se ele foi notado num paciente monitorado pela tomografia de impedância elétrica. O que acontece? O paciente, na verdade, ele recebia muito mais, aqui 12 ml por quilo, cerca de 40% acima do que era o que estava disposto no ventilador. Então, apesar de ser similar em ambos os grupos, de ter ocorrido, isso pode ter causado ainda mais estresse ventilatório, né? Aumentando a drive pressure em pacientes que já estavam com PIP alta, causando ainda mais lesão ventilatória, tá? As limitações que os autores relatam uma delas foi a falta da possibilidade de ser um estudo cego, né? Que como não teria como colocar os pacientes e os profissionais de saúde para cegar, ou seja, que eles não soubessem que era o grupo que estava recrutado ou quem era o grupo que estava no grupo controle.
Outra possibilidade é que as intervenções que foram feitas conjuntamente possam ter impacto na mortalidade, como eles sugeriram, por exemplo, que o uso de bloqueadores neuromusculares foi maior no grupo de recrutamento por causa da PIP, né? Mas acredita-se que tenha pouco impacto isso. Então a conclusão a que a gente chega é que para pacientes com SARA grave e moderada, a estratégia de recrutamento pulmonar e titulação da PIP, comparada com a PIP baixa, né, do protocolo ARDISNET, ela aumenta a mortalidade. Portanto, esse estudo, ele, por hora, até que tenhamos outros achados, o que nós temos agora é que, para nós, ele limita e exclui o uso da manobra de recrutamento pulmonar por aumentar o risco de mortalidade, aumentar o risco de barotrauma, sem impacto significativo nos resultados desses pacientes. Então, esse é mais um artigo que a gente abordou essa semana. Eu vou deixar o link do artigo e da apresentação também do autor do autor do artigo, do responsável pelo estudo, que fez a apresentação do trabalho no Congresso Europeu, agora no final de 2017. A apresentação dele está em inglês, mas eu vou deixar o link lá para quem quiser acessar, tá bom? Eu sou Valmor Córdova, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia intensiva adulto pela Sobrafi. Aqui a gente encerra mais esse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo.